hoje o nosso bate-papo ele é muito interessante. Qual é a melhor via de parto, cesáreo ou normal? Quem vai responder isso é quem entende com propriedade do assunto. Aqui com a gente a doutora ginecologista obstetra Emília Alexandrino. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Sempre tem essa pergunta. Quando a mulher está gestante, quase aquele momento de ter o seu filho, dar à luz, é a grande pergunta. O que é melhor? Qual é a melhor via? Cesárea ou normal? Bem, em se falando de parto, o parto natural, 80% das vezes ele é possível. E a melhor via é quando tem tudo para dar certo. Por que eu falo isso? Porque não existe uma coisa ali taxativa de que o parto bom é o normal, o parto bom é o cesárea. O parto bom é o que vai propiciar o nascimento saudável do bebê e sem tanto sofrimento nem sequelas, tanto para a mãe quanto para o feto. Então, nós temos indicações de certeza que tem que ser cesariana, né? E é interessante que as pacientes tenham o conhecimento disso, porque elas ficam extremamente ansiosas. Elas passam a gravidez toda, às vezes, nessa preocupação. E acho eu que não são todas, mas a grande maioria gostaria de fazer cesariana, pensando na dor, né? Mas tem pacientes que elas lutam pelo trabalho de parto até as últimas consequências, pelo trabalho de parto normal, tá? Mas, por exemplo, quando você tem uma desproporção cefalopélvica, que é isso, doutora? Nome feio, né? É quando a cabeça do bebê, o diâmetro biparietal, que é o diâmetro entre esses dois ossinhos da cabeça, não tem a passagem adequada na bacia da sua mãe, tá? Ou você tem alguns vícios pélvicos, vícios de bacia, tem bacias que são mais ginecoides, é uma bacia mais de homem do que propriamente de mulher, né? Aquela mulher que tem um ângulo muito fechadinho ali da bacia, bacias platipelóides, né? Você tem às vezes posição do bebê que não propicia o parto normal. Quais são essas posições? Quando a gente fala, o bebê está atravessado, né? É a situação transversa do feto. Os bebês pélvicos, que são os que estão sentadinhos, os pélvicos antigamente e até hoje, alguns casos podem nascer bem de parto normal. Tá? Isso pode ser avaliado pelo obstetra nas últimas consultas do pré-natal e ele vai ver se isso é possível. Nós temos malformações fetais, tá? Tem bebês que às vezes têm defeitos do tubo neural, com aquelas espinhas bífidas, tem gastrosquise grande, e aí você tem algumas malformações que você tem que fazer a cesariana para evitar que haja um rompimento dessas estruturas que estão às vezes completamente expostas, sem a pele, durante o trabalho de parto e a passagem pelo canal de parto. Temos algumas infecções, como por exemplo, o herpes genital e a condilomatose causada pelo vírus do HPV, que quando eles estão bem ativos na fase em que a mulher já vai entrar em trabalho de parto, o médico examina e muitas vezes ele contraindica o parto normal para que não haja uma contaminação do feto ao passar pelo canal de parto, tá? Tanto pelo vírus do herpes como pelo HPV. Temos também as cesarianas iterativas, que é isso? Pacientes que já tiveram de 2 a 3 ou mais cesáreas. Às vezes acontece dela chegar parindo na maternidade, porque ela deixa para ir nas últimas horas e ela vai parir de qualquer jeito. Mas é um risco de rotura uterina, tá? De sair ali e ter uma rotura realmente com hemorragia entre o abdominal e tudo mais. Mas então a gente chama de iteratividade. As pacientes que têm, em algum momento, um sofrimento do feto provocados por algumas situações, como por exemplo, pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia, né? Os bebezinhos que começam a fazer o cocô dentro da barriga, que a gente chama quando rompe a bolsa e vê que o líquido já está meconial, tá? Às vezes é um mecôniozinho fino, às vezes é um mecôniozinho médio, mas às vezes já é aquele mecônio espesso, né? Significa que o bebê está entrando em sofrimento fetal, então a gente tem pouco tempo para intervir para fazer aquele bebê nascer. Às vezes ele já está ali, como se diz, perto do período expulsivo, a gente dá mais uma chance. Mas quando isso acontece, ainda está quase no início do trabalho de parto, ou quando ainda nem temos a fase ativa do trabalho de parto, a gente tem que indicar cesariana.
Outra coisa é quando você tem os bebês que tiveram uma redução do líquido amniótico, que a gente chama de oligodrâmino acentuado. Esse bebê vai ficar sem uma quantidade de líquido dentro do útero e isso pode causar um sofrimento fetal também. Quando o médico, o pré-natalista, o obstetra, o médico que está lá na sala de parto, ele recebe o resultado de um ultrassom mostrando centralização fetal. O que é isso? É quando o bebê já está numa fase de sofrimento, que começa a desviar o sangue para a nutrição dos órgãos nobres do feto. E isso a gente vê no estudo Doppler desse ultrassom, tá? Cardiotopografia também é um outro exame que auxilia muito, que é feito geralmente na maternidade, quando a mãezinha está ali em trabalho de parto, você faz. Então tem várias condições em que você diz assim, poxa, eu não posso mais fazer com que essa mãe ficar investindo e procrastinando uma cesárea, né? Porque você pode ter um problema, você pode ter um decesso fetal nessa história. Às vezes você costuma ver na mídia, né? E o bebê da mãe de fulano veio a óbito porque deixaram passar do tempo. Né? São aquelas mães que às vezes passam de 40, de 41 semanas e meia, não entram em trabalho de parto e aí acontece isso. Uma coisa interessante que a gente vale ressaltar é que no Brasil as mães elas têm a opção de escolher entre o parto normal e a cesárea se fosse observada a lei do SUS. Está lá, na normativa do SUS, que ela pode escolher. Mas o que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande ainda no serviço público, que é para onde vai a grande maioria dessas mães, em atender a essa necessidade plenamente. Porque a gente tem deficiência de material, a gente tem deficiência de corpo clínico, né? Deficiência de pessoal, né? De antibióticos, de instrumental, de vagas nos hospitais. Porque uma cesariana, a mãe vai passar mais tempo internada, ela vai passar ali em torno de 48 horas internada. O parto normal, ela entra num dia, né? E após 24 horas do parto normal, se estiver tudo bem com ela e com o bebê, ela já tem alta, ela já vai estar apta, está cuidando do seu filho, está amamentando e tudo mais. Então, o parto cesariano, ele é mais oneroso, né, para o serviço. Tanto para a mãe que vai para a parte particular, para a parte privada, né, de hospitais privados ou convênios, e também, se falando de serviço público, ele vai ser mais oneroso. Pelo tudo que vai ser gasto, pela equipe multidisciplinar que vai ser envolvida ali, pela demora, né, e pelo tempo de internação, medicações, anestésicos, antibióticos e tudo mais, que muitas vezes vai deixar esse procedimento um pouco mais caro. E por isso que a gente tenta orientar as mães, orientar a família, a avó, o pai, que às vezes fica ali pressionando, né, por uma cesariana, porque fica com pena, porque a mãe realmente é uma coisa dolorosa, a dor do parto é uma coisa dolorosa. Mas a gente tem que estar orientando. Mas em nenhum momento o médico que está ali, olha, da palavra obstetrícia, obstare, quer dizer estar ao lado. Então o médico vai estar ali ao lado da paciente exatamente para estar orientando e conduzindo da melhor forma possível como é que isso vai transcorrer, ok? Tanto para o parto normal como para uma cesariana. Tá certo. Então, depende, né? Então, cada mulher é uma situação e condição para que tenha um parto mais seguro para todo mundo, né? E que ela saia do hospital público, da maternidade, no caso, que a maioria dos casos, a maioria das mulheres vão para a maternidade realmente pública, para que elas saiam tranquilas e saudáveis, tanto o bebê quanto a mãezinha. Isso que é importante, né? Tanto o bebê quanto a mãe, né? Tem aqueles fetos, às vezes, que são fetos prematuros, né? Prematuros extremos, que muitas vezes o obstetra também tem que intervir, tem que fazer a cesariana. Às vezes tem pacientes que têm uma pré-eclâmpsia gravíssima que não dá mais para ficar segurando. O médico sustenta ali aquele bebê até o limite em que aquele berçário, aquela UTI neonatal tem condições de conseguir dar um suporte para que esse bebê consiga sair, né,
pouca idade do bebê. Então, o berçário daqui, da maternidade de Boa Vista, eu já presenciei várias vezes eles tirando bebês de 26 semanas, de 28 semanas, né? Quando o normal, nascer de parto normal, a gravidez é de 39, 40 semanas. Né? E as cesáreas, que são cesáreas eletivas, que os médicos costumam marcar nos hospitais privados, né, para suas pacientes que fazem essa opção, eles geralmente estão fazendo ali entre 39 semanas, tem uns que fazem até com 38 semanas, quando está tudo bem, quando o bebê já tem um crescimento legal. Uma outra coisa também, tanto o bebê pequeno demais, crescimento intrauterino restrito, como os bebês grandes, são os gordinhos, né? Filhos geralmente de mães diabéticas, porque bebê filho de mãe diabética é aquele feto bochechudo grande que nasce lá com mais de 4,5 kg e tudo mais. Então, esses bebês, que a gente chama de macrosomia fetal, são bebês também candidatos à cesariana. Tá certo. É isso. Mãezinha, se você está assistindo essa entrevista, espero que a gente possa ter tirado suas dúvidas aí, tá certo? Pertinentes ao parto, cesáreo ou normal. E quem deu essa super aula pra gente aqui foi a maravilhosa doutora Emília. Obrigada, até a próxima, viu? Foi ótimo conversar sobre isso. Tchau, tchau. Vamos finalizando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Eu e a doutora nos despedimos agradecendo de coração a sua audiência. Até a próxima edição, hein? Tchau, tchau.